Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 1º de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo toda a parte de conteúdo de aprendizado e também a parte de análise, que você pode visualizar aqui do lado toda a programação do canal. Radar do mercado, análise de fechamento, análise especial, inclusive, análise especial aí hoje, toda terça e quinta-feira, e radar da semana todo domingo. Você pode aqui se inscrever gratuitamente clicando no botão inscreva-se logo abaixo desse vídeo, ou passando o cursor do seu mouse na imagem inscreva-se, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa. Além do Ibov, eu venho falando aqui dos futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho abordando PTR4, Vale 3, Ciel 3, SMTO 3, SUSB 3, VEG 3, BBDC 4, BTOW 3, ELET 3, CIRI 3, HPV 3 e DTEX 3. Os ativos que eu vou comentar nesta análise. Primeiramente, Ibovespa, devolução da forte queda do pregão de ontem. Para quem viu aí a análise especial do Ibovespa, tá aqui, ó, vou deixar aqui, ó, tem um card aqui para você aparecendo. É só clicar aí no card para você ver a análise especial, você pode assistir depois aqui desta análise. Análise especial do Ibovespa, o cenário da nossa bolsa, seja para longo prazo, seja para curto prazo, enfim. De maneira geral, no curto prazo, seguimos indefinidos. É um bom candle, é uma boa alta, ou seja, o lado bom é o seguinte, não gerou continuidade da queda. Isso é o lado bom do que aconteceu aqui no pregão de hoje. Voltou para cima da média móvel de 13 períodos, mas seguimos dentro da indefinição. O que eu comentei lá no gráfico diário, na análise especial, é que para gerar uma expectativa maior de alta, uma expectativa de ganho de força por parte dos compradores, saída da indefinição, além de superar essa máxima aqui, precisa passar a proporcionar sinalizações de alta no gráfico diário, ou até mesmo um gráfico de 60 minutos, para cima dos 102.300 pontos. Seria o sinal um pouco mais relevante, que aumentaria, na minha opinião, aumentaria pelo menos a minha expectativa de se ter algo mais para cima no Ibovespa. Lembrando que a gente está dentro ainda de um movimento que, por enquanto, começou fraco, movimento de alta do gráfico semanal que começou de maneira fraca. Seguindo para os futuros, lembre-se que se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos também de leitura do mercado, de algum ativo, enfim, para te ajudar nas suas decisões, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. No gráfico do mini índice, gráfico de 60 minutos, o que tivemos uma baita recuperação, ou seja, já terminou a primeira hora de pregão, já fechando acima da média móvel de 13 períodos, já voltando para cima de um patamar ali que era antigamente um patamar de suporte, ou seja, uma sinalização boa por parte dos compradores, que trouxe um cenário mais para se buscar a operação de compra, de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, depois dessa boa sinalização. Para o próximo pregão, o que nós temos? Temos uma tendência indefinida, na minha opinião, e ainda no gráfico de 60 minutos. Chegou no nível de resistência que pode dar uma patinada aqui. Mas o fato é, o mercado abriu subindo, veio para cima dessa região aqui, passou a gerar sinalizações de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente fundo ascendente, acima dos 102.410, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. O mercado abriu caindo, perdendo mínimo ascendente no G60 dessa última hora de pregão que está aqui ainda ocorrendo, traz a possibilidade de arriscar a operação de venda de topo descendente, olhando um gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente perde essa região aqui, ó, vem aqui para baixo e passa a gerar algum topo descendente para baixo da média, uma alternativa de se trabalhar na ponta vendedora. Confesso que eu ficaria mais interessado, não que vai ser a única direção para buscar a operação. Igual aqui, tá para baixo. Se abrir caindo e ficar mais esticado para baixo e superar a máxima do que no anterior, foco em compra. Então aqui é a mesma coisa, se abre subindo e depois perde a mínima do que no anterior, foco em buscar a operação, ver se encaixa com a operação de venda, topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas eu ficaria muito mais interessado se o mercado gerar aqui uma correção e gerar um sinal de subida, fundo ascendente ou pivô de alta no G60 para focar novamente em buscar operações de compra. No dólar, dia de hoje de queda de 2,26%, dólar mantendo-se dentro do seu movimento de queda, de máxima descendente, que eu comentei ontem. Máxima ainda continua descendente, apesar do candle de alta, ainda está dentro de um grande candle de baixa e ainda está ali para brigar naquela região de resistência, desse topo aqui anterior, dessa região aqui de fundo, enfim, desse topo ali para trás e com máxima ainda descendente. O dólar abriu para baixo,
vindo forte para baixo, batendo num nível de suporte, perdendo mais um fundo ali. Ó. Aquele dólar tinha aqui um fundo ascendente, já gerou um pivô de baixa e agora ainda perde a mínima desse fundo, reforça um pouco mais a força da tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário. Dólar, para gerar realmente algo relevante para cima, ele precisa voltar para cima desse patamar aqui, que é um ponto mais alto ali na faixa dos 5.513 e 5.510. Esse nível de preço aqui já vai ser um nível importante, 5.498, 5.500, enfim, de 5.498 a 5.510, região importante de avaliação de força por parte dos compradores e vendedores no dólar. Mas de maneira geral, nós temos um movimento de queda, gráfico de 60 minutos, tendência de baixa, abriu, ou seja, ameaçou gerar uma tendência de alta, veio para baixo desse patamar, foco em buscar a operação de venda. Olha só o tamanho do movimento para baixo. De novo, sobe, bate aonde? Olha só, bateu aqui num patamar de antigo fundo, resistência, bateu aqui nesse patamar, está gerando um sinal de topo descendente, aumentando a probabilidade de se ter queda. Mantendo-se essa sinalização, ou seja, abrindo, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, foco maior em buscar a operação de venda, topo descendente, o pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só focaria em compra se o dólar passar a voltar para cima dessa região aqui dos 5.393,5, melhor ainda acima dos 5.400, que tem a linha média, e gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para buscar a operação de compra de day trade. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou forte alta de 4,48%. Então, pregão de anteontem, sexta-feira, fundo ainda contra tendência, entre as médias, não tem interesse em fazer essa entrada. Pancada para baixo, apontando para poder testar o suporte aqui, na faixa dos 21,78. Ela fez isso? Não, ela reverteu completamente esse sinal. E não só isso, ela fechou para cima de um patamar que eu até falei hoje no radar do mercado. Se essa ação conseguir voltar hoje para o fechamento do pregão para cima dessa região, me chama a atenção para abrir uma operação de compra na ação, mesmo que tenha aqui uma zona de resistência pela frente, porque pode ser, não que vai ser. Eu tento buscar operações que, se elas derem certo, elas possam gerar um resultado, uma relação risco-retorno interessante. Eu vejo isso na Petro. Se essa operação que eu recomendei hoje der certo por conta lá do gráfico semanal, ou seja, já está ficando mais maduro para ter algo aqui para cima, porque já veio, fez uma nova mínima ali em relação à semana anterior, já testou a média, ficou mais maduro. Se resolver gerar um sinal para sair dessa região aqui dos 23,88 a 23,50, que é o desafio dela, inclusive, o fechamento dela hoje foi bem em cima desse patamar, isso tende a gerar uma boa relação risco-retorno para a operação. Então eu recomendei uma compra no papel com stop aqui para baixo da mínima do pregão de hoje. Passando então os dados desta compra na Petro, mostrando aqui o ponto da recomendação na Petro, entrada por volta dos 22,78, stop da operação 22,11, abaixo da mínima do pregão de hoje, objetivo em 24,12, risco dessa operação 2,94%, que é basicamente a diferença aqui do ponto de entrada para o ponto de stop, e alocando 17% do capital total nesta operação. Então essa recomendação está em aberto, essa compra está em aberto, executada em aberto na Petrobras. Quais são os próximos desafios da ação? Aqui no gráfico diário tem ali na faixa dos R$23. Depois disso, o mais relevante mesmo vai ficar lá naquela faixa dos R$23,40, R$23,60, uma zona de resistência um pouco mais relevante na ação. Vale 3, dia de hoje, também boa sinalização de alta. Qual o ponto positivo dessa sinalização? Depois que o ativo fecha para baixo de uma zona de suporte, o mercado, ou seja, um sinal forte ainda dos vendedores de um movimento de queda, o mercado reverte esse movimento de queda, ainda volta inclusive até para cima aqui da média, gera uma expectativa, na minha opinião, que pode retornar aqui para essa faixa dos R$ 22,95. Então, a sinalização positiva na Vale 3, apesar de ainda estar dentro de um contexto de movimento de baixa no gráfico semanal, que pode enrolar mais ou para um movimento lateral ou mesmo para um movimento de baixa. Então ainda tem esse desafio ainda pela frente na Vale 3, mais um sinal positivo. Para quem está comprado em Vale 3, dá para trabalhar com stop aqui facilmente abaixo da mínima de hoje. Por que facilmente? Porque se voltar para baixo da mínima de hoje, que ficou justamente essa região inteira de suporte, já não seria algo tão interessante para quem está comprado no swing trade. Ou seja, o papel deveria ganhar força aí para cima. Próximo ativo a ser comentado, que eu separei. Cielo. Então, vou falar das operações aí
encerrados e operações abertas. Primeiro, Cielo foi encerrada, bateu no objetivo no dia de hoje. Chegou até um centavinho abaixo, mas bateu no objetivo da nossa entrada em cima da Cielo. Passando então os dados de encerramento dessa operação, que eu sempre faço isso desde há 10 anos, né? Basicamente de agosto de 2010, são mais de 10 anos fazendo isso, independente se é ganho ou operação de prejuízo, sempre exibo aqui. Essa foi de ganho de 6,78% e isso gerou um crescimento de 0,75% do capital total. Uma operação de venda que aconteceu aqui neste pregão. Mais para o fechamento desse pregão, a gente tentando pegar um movimento de baixa na ação. Segue aí sem gerar sinalização de alta, então, mas a operação foi encerrada, operação de venda na Cielo. Próximo ativo, que passando agora as recomendações de compra no pregão de hoje. Na realidade, teve uma que já era do pregão anterior, SMTO3, que executou a nossa compra no pregão de hoje. Está basicamente no preço de entrada, no preço que foi sugerido para a entrada. Então, recomendação de compra executada, já tinha até passado no pregão anterior, mas vou confirmar aqui novamente, mostrar aqui novamente para quem está assistindo só hoje. 24,32 a região de entrada, 23,78 stop, risco de 2,22%, objetivo em 25,40, tentando pegar aqui uma relação, uma alocação aqui do capital em cima de SMTO3 por volta de 16%. Tá? Então, esse é o que a gente alocou do capital total em cima dessa compra da SMTO3. Stop está aqui abaixo da mínima deste fundo. Vamos ver se ela ganha força aí a partir do próximo pregão, gera um movimento maior para cima. Por enquanto, começou fraco. Após isso, SUS B3, recomendação de compra na SUS B3. A ação, apesar de ter dado ali um sinal de movimento de baixa no gráfico semanal, chamou atenção para a compra, é um ativo que eu já vinha passando compra e não estava executando, chamou atenção para a compra, ela vir a fechar para cima desse patamar. Foi até um dos motivos que me levou a recomendar essa compra, tentar pegar um movimento aqui para cima na ação. Na expectativa, inclusive, apoiada por um gráfico mensal bem configurado, um mês fechando bem, uma expectativa de poder, uma expectativa minha, uma leitura minha, que pode até não se desenrolar agora, mas olhando para um gráfico semanal mesmo que ela tenha um processo de correção, ainda fica uma expectativa maior, uma probabilidade maior na minha leitura de se ter um rompimento da sua máxima histórica, que está aqui localizado lá na faixa dos 54,60. Então eu recomendei compra no pregão de hoje e passando os dados dessa recomendação, os dados aqui dessa recomendação, só para mencionar aqui, deixa eu tirar aqui que eu não tirei da tela a tabela, que eu falei aqui, ó, o gráfico mensal dessa ação está bem configurado. E no gráfico semanal, apesar dela estar dentro de um processo aqui de movimento de baixa, ela pode justamente gerar esse sinal de alta que fez aqui no gráfico diário e deslanchar para cima, anulando essa sinalização de possível topo e voltando a ter um ganho aí forte de movimento para romper a máxima histórica localizada em 54,60. Dados, então, para essa compra da SUS B3. 51,28 ponto de entrada, fechou abaixo do nosso valor de entrada, então segue válida a entrada, mas isso não significa dizer que vai dar certo. 49,81 é o ponto de stop dessa operação. O fato é que ela poderia trabalhar com stop até um pouco acima dos R$50. Ou seja, se depois desse candle aqui que ela vem aqui em cima, gera um engolfo de alta em cima de um candle pequeno, volta para cima da média. Se ela volta para baixo da mínima desse candle, já é algo que descaracteriza aí boa parte da expectativa que eu tinha para cima. Ou seja, ela vai aumentar a chance de se ter algum movimento aqui para baixo. O stop, então, é um stop de 2,87% e alocando 14% do capital total, buscando um objetivo lá na casa dos R$ 54,22. O próximo ativo, depois da SUS B3, VEG3. Seguimos na ponta vendedora com stop aqui que foi reposicionado e agora o stop vai sim vir para cima da máxima do pregão de hoje. Alta de 3,57% do pregão de hoje, ou seja, o fechamento ontem do G60, fechamento aqui do G60, não fez nova mínima, ou seja, ela perdeu todo o suporte e a primeira hora de pregão de hoje falou assim, ó, não, o lugar dela não é aqui embaixo desse suporte, não. Os compradores falaram assim, não, aqui quem manda são os compradores. Então, voltou com o ativo aqui para cima. Se superar a máxima do pregão de hoje, acionamento da saída dessa posição, que está o stop em R$ 67,20, ficaria aqui em 67,11, a diferença mínima, poderia até deixar lá na faixa 67,20 mesmo, sem nenhum problema.
Então essa seria aí a outra posição que a gente tem aberto de venda. Agora falando não só da VEG, eu falando agora das outras posições, BBDC4 também tem uma venda aberta nela, fechou acima da média de novo. Fechou abaixo da média, hoje fechou acima da média, com alta de 2,03%. Stop dessa operação inicialmente está lá em 21,47. Se fechou, como fechou acima da média e gerar a superação da máxima desse candle, já descaracteriza o que eu gostaria de ver nessa operação. E aí eu posso justamente trabalhar com stop aqui. Quando eu falo eu posso, eu formalizarei isso através do aplicativo DVinvest que está aqui no seu celular, ou no seu, seja iOS ou seja Android. Eu vou formalizar isso, você também pode acessar pelo app, pelo desktop, pelo navegador. Enfim, eu formalizo através do aplicativo DVinvest a possível mudança do stop dessa operação lá de R$ 21,48 para um stop parcial em R$ 21,33. Então fechou aqui mantendo um cenário mais lateral e ainda entre as médias. Depois de Bradesco, BTOW3 não conseguiu fechar acima lá da média. Então a gente segue comprado. O stop da BTOW3, ficou posicionado aqui em 111,89, logo abaixo da mínima aqui 111,89, logo abaixo da mínima do pregão anterior e podendo subir para baixo da mínima desse pregão, ou seja, já girou ali 3 candles, não conseguiu se manter acima da média, se gerar aqui um topo descendente, saída dessa posição comprada. Vai ser importante para a nossa posição é romper essa máxima aqui, ó. Tem que romper isso aqui e voltar para cima desse nível aqui de 115,77. Próxima ação, eu falei de BTOW3, então vou falar agora de BELET3. Dia de hoje, alta de 2,79%. O stop da operação está em 35,49. Foi reposicionado para 35,49. Ainda brigando com isso aqui, ó. Não fechou acima, voltou para baixo e ficou aqui acima. Enfim, seguimos comprado no papel, o stop está aqui inicialmente, avaliando aí a abertura do próximo pregão. Ou seja, abriu subindo, superando essa máxima, dá para trabalhar com stop já até abaixo da mínima do candle do pregão de hoje. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí, a LET, nos próximos pregões, ganhando força aí para cima, para voltar a testar esses níveis aqui de resistência, lá na casa dos 38,20 até um patamar de 38,75. Zona de resistência mais importante para a Eletrobras. Cirela, Ciri 3, fechou novamente para cima ali da média, mas ainda respeitando, eu falei hoje no radar do mercado, seria bom se ela voltasse para cima desse patamar aqui, né? A região ali de 24,66 a 24,96. Ela não conseguiu fechar acima, mas voltou pelo menos para cima da média. Stop continua no mesmo lugar. Aqui foi o primeiro candle do movimento, segundo candle, terceiro candle, não está andando. Uma das formas de trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima pregão de hoje em R$ 24,11. Qualquer mudança que eu venha fazer nesse sentido vai ser formalizado dentro do aplicativo. HPV3 teve um pregão excepcional, alta de 6,58%. Ativo, seguimos comprado. Como assim, Dalton? Comprado se o seu objetivo era antes disso. O objetivo aqui da HPV3 estava localizado em 68,33. Já fechou em 68,99, só que eu alterei o objetivo tentando pegar a melhor relação risco-retorno. O objetivo agora está localizado em R$ 70,25. Então, quando ela veio aqui, superou essa máxima aqui, que a máxima era 67,74, tinha colocado até um alarme ao vivo lá na hora do radar no mercado. Bateu aqui, bateu já no pregão de hoje, logo depois que a entrada que a gente fez aqui, se ganhar mais força, eu vou buscar o quê? Gráfico semanal dela, olha só o que está acontecendo. Inclusive até foi um ativo que eu coloquei na carteira exponencial essa semana. Começou bem na carteira, vamos ver se ela deslancha. Pregão de hoje, ela fez uma nova máxima histórica, então é algo relevante. Bastante força compradora, semanal gerando pivô de alta, superando máxima histórica, então isso pode ter algo mais para cima. E aí eu reposicionei o objetivo para R$ 70,25, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno nesta compra da HPV3. Então seguimos comprado no ativo, não sair mais perdendo, logicamente, desse papel. Dá para trabalhar com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje, que não sairia mais perdendo dessa operação, ou seja, lá na faixa de R$ 64,94. A próxima ação, é só para, eu não sei se ficou aqui com a tela na frente, mas o que eu mencionei assim, olha o pivôzão de alta que ela fez e ela superou a máxima histórica.
Tá? Então ela superou a máxima histórica, pivô de alta no semanal, então a expectativa maior é de subida nesta ação. Indo agora aqui para falar de, depois de HPV3, falar de DTEX3. Já passei por CIRI3, já passei por CIRI3, já passei por HPV3 e agora DTEX3, tá certo. DTEX, pivô de alta no gráfico diário, bom fechamento, candle de força para quem compra candle de força de rompimento, para quem utiliza essa estratégia, aqui é uma das alternativas. Entrada aqui, com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, projetando, por exemplo, 1,5 vezes o tamanho desse stop, um stop razoavelmente grande para DTEX3. Qual outra alternativa, então, de entrada que mais me interessaria? É a ação proporcionar o quê? Seja num gráfico de 60 minutos ou num gráfico diário, um fundo acima dessa região que ela acabou de romper, ou seja, pelo menos para cima aí de um patamar em torno dos R$ 16,60. Essa região aqui que foi um ponto mais testado no meu modo de ver, por volta ali dos 16,60. Precisa voltar exatamente 16,60? Não. Já invadindo aqui a região dessa máxima, desse topo, já seria algo bom. 16,89 até 16,60, faixa de preço, que se houver algum retorno do preço aqui, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade de se buscar a compra para botar um stop mais curto em relação aqui, ó, esse tamanho, ou para aguardar um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos para buscar uma entrada com stop mais curto através de um fundo no G60. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.